Hoje nós vamos estar falando sobre algo que é muito comum no nosso meio, né? Mas que impede que as promessas de Deus se estabeleçam em nossas vidas. A gente olha para a Bíblia e observa que tanto o Novo quanto o Velho Testamento, inclusive no Novo, fala que o Velho foi escrito para que a gente lembre, para que a gente traga memória, aprenda, né? Como Deus age. Então é muito importante a gente atentar para isso. E eu quero falar sobre esse tema aqui, ó. Supere o pessimismo e o negativismo. Supere o pessimismo e o negativismo. Certa época, a Bíblia menciona que o povo de Israel foi retirado da escravidão do Egito. Eles tinham uma promessa de terra prometida. E eles começam a caminhada, a jornada rumo a essa terra prometida, e de repente se deparam com um mar vermelho à frente deles, e o exército egípcio louco, furioso, querendo destruí-los, querendo fazer com que eles retornassem ao regime de escravidão que outrora eles estavam vivendo. E como é difícil a gente ter promessa de Deus, começar a caminhar em direção a viver essas promessas de Deus e de repente se ver diante do mar vermelho, né? Diante de uma situação de impossibilidade. A Bíblia diz que aquele povo começou a reclamar, a murmurar, a questionar, e não deixa de ser uma atitude que muitos de nós muitas vezes desenvolvemos. Então eu quero desafiar você, que de repente tem promessa de Deus, né, mas hoje está diante de um mar vermelho, uma situação de impossibilidade, e você começa a questionar: poxa, cadê Deus? Ele falou que ia estar comigo, não está. Ele falou que ia fazer, não está fazendo. E é interessante a gente aprender com esse exemplo de Israel a ficar com a boca fechada, para que a gente não murmure e não questione e não comece a pensar no pior. Mais adiante a gente observa que Josué ele tem uma incumbência de substituir a Moisés, e tinha um desafio muito maior ainda de colocar o povo que Deus havia prometido dar a eles a terra prometida na terra prometida. Mas o desafio era enorme, o futuro era incerto aos olhos humanos. Mas Deus disse algo muito interessante para ele, que eu acredito que ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. Capítulo 1 de Josué, verso 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que coisa tremenda que Deus fala para Josué. Olha, Josué, não seja negativista, não murmure, não seja pessimista, mas olha, eu vou estar com você. Tão somente ser forte e corajoso. Eu acredito que essas mesmas palavras estão reverberando nos nossos ouvidos, principalmente você e eu, que de repente estamos diante de um mar vermelho, de uma situação de impossibilidade, porque é certo que hoje estamos vivendo dias bastante tensos, confusos, marcados por polaridades, disputa e até mesmo ódio. Os problemas na saúde, na educação, na economia, a corrupção, a política, tudo isso gera medo, gera incerteza. E o medo, todos nós sabemos que ele é um paralisador, né? Ele funciona como um agente que nos paralisa. A gente costuma dizer que o medo é o ladrão de crescimentos, o empoderamento e da prosperidade. E normalmente os filhos do medo é o pessimismo e o negativismo. A pessoa, quando está amedrontada, ela começa a sentir
ela começa a ficar pessimista, ela começa a questionar, ela começa a murmurar. Então, e principalmente nos dias de hoje, em que a informação ela corre de uma maneira muito rápida, a gente precisa atentar também para o que a Bíblia diz a respeito disso. Salmos de número 112, verso 7 diz: não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Ou seja, a partir do momento em que eu estou diante do Mar Vermelho, diante de situações de impossibilidade, de cenários sombrios com relação ao futuro ou desafiadores, e principalmente alimentado, né, por mídias que fornece até muitas vezes fake news, né, que faz com que a notícia ganhe uma dimensão maior do que ela realmente é. Não tenha medo. É o que diz a palavra de Deus, não tenha medo. Ah, mas estão profetizando aí que Jesus está voltando, né? São os profetas do Apocalipse. Não tenha medo. Ah, a inflação vai subir, agora com essas mudanças de governo, no cenário mundial, as coisas vão ficar pior. Não tenha medo. Mantenha o seu coração firme, confiante no Senhor. Esse é o nosso grande desafio. Então, todas as vezes que você tiver que lutar diante de um grande desafio em relação ao seu futuro, você tem um mar vermelho à sua frente, você tem situações de impossibilidades à sua frente. Lembre-se de três coisas, três premissas básicas que eu quero destacar nessa reflexão. Primeiro, é que Deus está com você. Deus está com você. Se Deus está conosco, o Emmanuel está conosco. Salmo 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ei, eu não sei quais são os desafios, quais são os mares vermelhos que estão à sua frente, não sei quais são as situações de impossibilidades que você tem enfrentado, mas eu sei lhe dizer uma coisa, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir e ele está conosco, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, não murmure, não pense no pior, não imagine que Deus me abandonou. Como é que ele vai nos abandonar? Uma mãe pode abandonar o filho, mas ele diz a palavra de Deus que ele jamais nos abandonará. Então, primeira premissa básica para você avançar, para você romper com todo pessimismo, com toda murmuração, com todo negativismo, é resgatar essa verdade. Deus está com você. Se Deus está comigo, eu não vou temer o mal. Segunda coisa é que Deus te fortalecerá. Deus, ele não apenas prometeu estar conosco, mas ele prometeu nos ajudar a carregar a cruz, né? Provérbios 3, verso 25 e verso 26 diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha que coisa interessante. O Senhor é a sua segurança. A sua segurança não é o seguro que você paga, o convênio que você mantém, a sua segurança não são a cerca elétrica que você tem na sua casa, a sua segurança não é, de repente, a arma que você carrega ou a força do seu braço. A sua segurança é o Senhor. E é Ele que vai impedir você cair em laços do diabo. Então, Deus, ele te fortalecerá. E eu gosto de repetir isso. O Salmo 118, verso 6, se o Senhor está comigo, não temerei. E é fato que ele está conosco. Então, ele nos fortalece para que a gente não tenha medo. Não importa se o mar está grande, o mar vermelho está à frente, se o gigante
quer nos barrar, impedir a nossa caminhada, não importa se há um diagnóstico, uma sentença, não importa o tamanho da sua perda, o tamanho da sua dor, não importa, há uma verdade estabelecida que Deus, ele nos fortalece, ele que nos assegura, sabe? Nós vamos chegar lá. E a terceira coisa, ou terceira premissa básica que eu quero destacar aqui, é essa certeza. Deus, ele te dará a vitória. Deus, ele te dará a vitória. E eu gosto de pensar, não é a vitória sobre a morte, né, depois vida eterna, mas é a vitória aqui, é uma vida plena aqui, uma vida abundante aqui. Né? Deus não estabeleceu a terra prometida para aquele povo que havia ficado tanto tempo escravo no Egito, no céu, mas foi aqui na terra, né? Um lugar, uma terra onde manava leite e mel. Então, não sei quais são os seus desafios, como eu disse no início dessa reflexão, seus mares vermelhos, mas uma coisa eu sei, Deus te dará a vitória. Veja o tempo verbal desse verbo nesse texto, de Romanos capítulo de número 8, verso de número 37. Mas em todas estas coisas somos, não seremos, não fomos, somos, ou seja, é hoje, mais que vencedores. Não apenas venceremos, mas venceremos de uma maneira convincente, irrefutável. Somos mais que vencedores. Como? Por meio daquele que nos amou, por meio do Senhor Jesus. Então, Deus está conosco, Ele nos fortalece e com Ele nós seremos vitoriosos. Então, há uma certeza. Você vai atravessar as circunstâncias e elas não vão definir você. Então não seja como aquele povo que pereceu no deserto, que murmurou, ou seja, agiu com pessimismo, com negativismo, começou a imaginar, devido à circunstância que estavam passando, que o Senhor os havia abandonado. Deus não nos abandonou. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo. Você precisa fazer uso dessas premissas básicas para que você possa avançar, não se deter diante do mar, porque foi Deus que orientou o povo a dizer para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche, atropela esse obstáculo, vai para cima. Eu falei que eu ia estar com vocês, eu falei que vocês iam entrar na terra prometida, então só vai, só avança, só vai para frente, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. E guarde sempre esse lembrete. O medo nos rouba as perspectivas. Quando você teme o amanhã, você inviabiliza toda e qualquer iniciativa hoje. Quando você teme o amanhã, você fica paralisado pelo medo hoje. Você não começa a agir com incredulidade, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a questionar, começa a achar que está sozinho, que Deus te abandonou. Deus não te abandonou, Ele está com você. Então, faça isso. Em nada ponha sua fé senão na graça de Jesus. Coloque nele a sua fé, a sua vida e a sua esperança. E nunca deixe que o mundo determine a sua vida, que a circunstância determine a sua vida, mas que aquilo que o Senhor falou e que o céu seja aquilo que norteie e balize as suas ações aqui em vida. Então só avança, só vai para frente, só vai para cima, colocando a sua fé, a sua esperança na graça de Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. O Senhor não apenas liberou sobre nós uma palavra de vitória, liberou sobre nós promessas de salvação, de cura, de redenção, mas o Senhor também liberou, através da sua palavra, a sua doce presença conosco,
que o Senhor nos guardaria e que o Senhor é o garantidor das nossas vitórias e conquistas. Meu Deus, que essas verdades possam ser estabelecidas nesses corações e mentes nesse dia, porque com certeza há muitos de nós que, assolados pelas más notícias, que cativo e paralisado pelo medo, estão a questionar, estão a murmurar, estão a achar que não há esperança mais. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance essas vidas nessa hora e que a sua doce presença se manifeste de uma maneira tão graciosa, tão poderosa, junto a essas vidas, tocando nelas, ministrando no coração delas, quem sabe tirando, Senhor, toda dor, todo medo, sarando toda ferida, tirando todas as incertezas, que o insight dos céus, com a estratégia dos céus, que uma palavra dos céus, uma palavra de vitória, seja liberada sobre cada uma dessas pessoas que estão diante de uma situação de impossibilidade, como Josué, como Moisés diante do Mar Vermelho, Senhor, como Davi diante de Golias. Meu Deus, que cada uma dessas vidas possa entender que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e que no Senhor e através do Senhor nós já somos mais do que vencedores. O Senhor, quando libera uma palavra, o Senhor não libera a palavra para cumprir, o Senhor libera uma palavra que já se cumpriu no mundo espiritual. Então, que essa palavra seja cumprida, estabelecida plenamente na vida, no mundo real, no mundo físico de cada um de nós. Pai, eu oro abençoando cada um de nós com a paz do Senhor, com a alegria do Senhor, com a fé do Senhor, com a confiança do Senhor, para que eles possam, Senhor, esperar com paciência a vitória, a graça, o favor que será estabelecida pelo Senhor hoje e sempre na vida de cada um de nós. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Supere o pessimismo e o negativismo. Nada de murmurar, nada de questionar, tão somente adore, adore, adore aquele que vive e reina.